Bom dia com Deus! Paz e bem, meu irmão e minha irmã, reunidos em mais uma manhã para juntos dizermos o bom dia mais abençoado, o bom dia na presença de Deus. Hoje somos convidados a ter o nosso coração no alto. Olhai, buscai as coisas do alto, nos ensina a Sagrada Escritura. E é isso que o Senhor quer de nós, nos desprender de interesses e objetivos mundanos e materiais para ter os nossos olhos voltados para o céu, para o alto, para onde a nossa vida de fé irá nos conduzir, irá nos levar. Deus nos motiva a estarmos nessa direção, pois o caminho de Deus é um só. Muda muitas vezes a forma de caminhar, mas com certeza, com a fidelidade, ouvindo, seguindo os ensinamentos da igreja e sendo fiéis à proposta do Evangelho, nós alcançaremos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Com os corações ao alto e os pés direcionados no caminho certo, nós vamos cada vez mais nos identificar com Cristo. Cristo ressuscitado, Cristo vitorioso, Cristo, rocha viva e nossa única esperança. Que o Senhor, meu irmão e minha irmã, te dê força para olhar para Ele fixamente e não olhar atrás. A você que reza conosco nesta manhã, neste ano jubilar franciscano, o nosso abraço. Paz e bem! Bom dia, paz e bem! Com grande entusiasmo em nosso coração, nós queremos entrar em sua casa para testemunharmos as maravilhas da providência de Deus. Aqui em nossos estúdios, diretamente do Santuário Mãe da Divina Providência, está o Nilson para contar um pouco mais sobre as histórias da Providência desde a nossa fundação. Bem-vindo, Nilson! Frei, obrigado pelo carinho da fraternidade do Lar São Francisco, né? Bom dia a todos da Rede Vida de televisão. Esse programa, A Providência em Missão, quer ser um testemunho vivo de como a providência age na vida das pessoas. E se eu for ficar falando da história que Deus providenciou, nós vamos ficar aqui por muito tempo. E uma família, e o Frei buscou muito um quarteirão. E isso teve até uma discussão. A família deu, depois algumas das pessoas da família recuou, aí não deu mais, aí a prefeitura desapropriou, e a desapropriação não deu certo, e essa mesma família voltou e não doou um quarteirão, doou um alqueire de terra para a gente construir o Hospital de Jaci. Então nós temos um espaço muito grande ali em Jaci para crescer, para avançar e tudo mais. E o Frei ganhou esse terreno. Sim. E eu me lembro que ele andava com essa escritura debaixo do braço, né? Para todo lado. Nós tínhamos uma bolsa, ele tinha uma bolsa assim, não tinha escritório, não tinha nada, né? E o Frei ganhou esse terreno. E esse hospital também teve muito envolvimento da comunidade, de doações, de mutirão. As pessoas faziam mutirão, trabalhavam voluntariamente nessa construção. E também nesse meio de tempo, a Assistência Social do Estado de São Paulo começou a dar alguns projetos. Sim. E o Frei foi na assistência em São Paulo conversar com a secretária, e um dos projetos era uma indústria de artefato de cimento. E o Frei pediu essa indústria. E no primeiro sorteio que teve, nós fomos sorteados. Olha só que providência. É. E esse equipamento chegou aqui no lar. E aonde nós começamos? E aonde é a nossa casa da herança? E aonde é a nossa casa de recuperação que foi ampliada, que nós temos hoje mais de 70 pacientes?
uma parte muito baixa, então, e brejo, né? Não tinha como você chegar lá com um caminhão para carregar, para descarregar, não tinha. E aí nós precisávamos de um terreno para montar essa casa. E o Frei falou assim, Deus vai providenciar. E nós, aqui era uma estrada de terra, não tinha essa vicinal, era uma estrada de terra. E um dia o Frei chegou no lar animado, falou assim, olha, o pessoal tem um grupo de engenheiro aí, eles estão fazendo a demarcação, porque a vicinal foi praticamente construída em cima da estrada existente. Sim. Né? Mas alguns lugares não tinha como aqui na frente do lar onde nós estamos hoje. Aqui tinha que cortar um pedaço da propriedade de uma fazenda vizinha. Para fazer porque essa vicinal. No leito da estrada, ela passava aqui na frente de onde nós estamos e ela fazia uma curva muito seca aqui, não tinha possibilidade. Tinha que cortar. E o Frei falou isso. Passado mais alguns dias, nós tínhamos uma Brasília que era da paróquia, né? E a gente... E aí o Frei chegou e falou assim... Porque o Frei não era só padre de Jaci, além do lar. Ele também era padre em Nova Aliança, depois por um período ele também foi padre em Jaci, Neves Paulista, fez um tempo lá. Até em Mirassol mesmo? Até em Mirassol, era uma vida muito corrida, assim, né, para atender as paróquias. E mais aqui o Lar São Francisco. Aí a gente falou assim, aí eu falei para ele, aí um dos dias ele falou assim, vocês não acreditam, a rodovia vai cortar um pedaço da fazenda aqui da frente. E eu sinto que esse pedaço de terra vai ser nosso, para a gente montar a nossa indústria de artefato de cimento. Antes de acontecer, a fé na providência já estava ali. E eu falei, impossível, né? Porque terra na nossa região é muito valiosa, né? Isso daqui dá para o cara lotear, fazer aqui 2, 3 chácaras, né? Enfim. Aí eu falei, impossível. E esse foi aí que a providência mais me impressionou, sabe? Sim. E aí eu me lembro, Frei, que num sábado, e o Frei não desistia dessa ideia. E eu sempre dizia assim, que não ia dar certo. E de sábado, nós nos juntávamos, né? Nós lavávamos a capela, nós lavávamos a casa, lavávamos janela, veneziana. Era uma faxina mais... hoje você tem produtos, mas naquele tempo não, era água e sabão, né? Mais nada. E aí o Frei falou assim, e eu me lembro que de sábado, depois que a gente limpava, almoçava, nós temos um quiosque ali embaixo lá, e nós sentávamos naquele quiosque, ficava batendo papo, eu, o Frei Gilmar, e aí a gente ficava conversando ali. E eu me lembro como se fosse hoje, que estacionou ali um Santana marrom, e o Santana era o carro da época. Sim. E desceu um senhor, eu fui lá receber ele, e ele falou que queria conversar com o Frei Francisco. E ele cumprimentou o Frei Francisco, se apresentou. Sim. O senhor chamava Miguel Kifuri, e falou assim para o Frei, eu estou sabendo que o senhor precisa de um pedaço de terra. E a rodovia cortou um pedaço de terra à minha fazenda, que é esse que nós estamos hoje. E eu vim aqui doar esse pedaço de terra. Olha só, Nilson. Aí foi fim para mim, né? Porque sempre eu falava, a providência dessa vez não vai te atender, né? Fazia algumas brincadeiras, né? Mas já assim, entendendo o que era essa providência, né? Agora nós vamos ter que ter não sei quantos momentos igual a esse, para a gente poder contar todos os momentos da providência na nossa vida. E aí, aqui era eucalipto, tinha uma plantação de eucalipto e o colunhão estava muito alto assim no meio desses eucaliptos. E o Frei, isso foi num sábado, no mesmo dia nós viemos aqui pôr fogo. Eu nunca vi gostar de fogo igual o Frei. Uma loucura, Frei. Naquela época era permitido. Naquela época era permitido, não era também, não sei, né? Se fosse hoje, a Polícia Ambiental já viria aqui na hora. Nós já pusemos fogo e já arrumamos pessoas que começou a derrubar esse eucalipto, mas não tinha energia. Não tinha energia aqui, né? E começamos a derrubar esses eucaliptos.
E esse senhor também doou esse eucalipto para nós. Eu me lembro muito disso, assim, porque a gente começou a construir o barracão onde ia ser a indústria de artefato de cimento. E como a máquina de fazer bloco, ela subia um pistão, assim, para poder dar as pancadas no bloco, tinha que ser mais alto. Barracão bem alto, por conta disso. E aí nós enfincamos todos esses pau aí, ainda sem energia. E não tínhamos a telha. E deu um vendaval em Jaci. E descobriu o clube de Jaci. Esparramou telha, era umas telhas de zinco. Sim. E o prefeito, o seu João Berto, na época, que foi, assim, pessoa importantíssima para o acontecimento do Lar São Francisco, falou: Frei, destelhou as telhas, eu não vou conseguir aproveitar. O senhor não quer? Frei, mas, Nilson, tudo nessa época? Tudo nessa época. E nós temos alguns lugares ainda cobertos com essas telhas no lar. Ainda nós podemos ir fazer vídeo dessas telhas ainda existentes aqui em algum lugar. E aí ele deu o caminhão, nós já juntamos essas telhas, os funcionários da prefeitura ajudou e trouxemos para cá e cobrimos esse barracão com essas telhas de zinco. Mas aí nós não tínhamos dinheiro para pôr energia. Sim. E tinha uma coisa que nós tínhamos muito carinho, que eram nossas vaquinhas de leite. E que os vizinhos doavam o anapê, porque nós não tínhamos volumoso. Outra família doava, na época podia dar cama de frango, então a pessoa doava a cama de frango para nós. E nós tirávamos o nosso leite e sobrava um pouco para vender, que nós levávamos na casa das irmãs, que moravam na casa paroquial. Então nós fazíamos um pouco de dinheiro. Obrigado você que nos acompanhou, obrigado pela tua audiência, pela tua presença aqui conosco. Continuemos aqui no A Providência e Missão, no mais um testemunho do nosso Sal da Fé. Paz e bem. Eu estava meio perdido na vida, desestruturando a família não aceitava, né? E eu estava pedindo socorro, né? Eu queria sair, né? Aí, através de umas pessoas amigas, descobrimos o Lar São Francisco e aí vim para fazer um tratamento. Me recuperei, conquistei uma família, tenho uma família hoje, mudou em tudo. Minha vida é outra. Se eu tivesse antes de pular lá, muitos amigos meus morreram e não teve nem tempo de uma recuperação, de ser alguém na vida. Morreu muito jovem, em torno de droga, alcoolismo. Hoje só no trabalho de domingo, a semana toda, é um comércio, né? Então é das 8 horas da manhã às 6 da tarde. E na batalha sempre aí. E agradeço a tudo, né? Estamos aqui, né, Bruno? Há algo especial que nasce em cada xícara. Não é apenas um café. É um café com fé, que cuida e partilha o amor que se transforma em missão. Assim é o café do Frei, cultivado em terras franciscanas e confiado à bênção da Mãe da Divina Providência. Um café que nasce para fazer o bem. Em cada xícara, um gesto concreto de solidariedade que sustenta a nossa missão de levar vida, acolhimento e esperança. Ao levar o café do Frei para a sua casa, você partilha muito mais do que um momento. Você se torna parte desta obra de amor, um sabor que aquece, um propósito que transforma. Adquira o café do Frei. Ligue agora para 17 3283 9075 ou acesse o nosso site dofrei.com.br e caminhe conosco a serviço da vida. Paz e bem! Foi repetindo aquele abraço de São Francisco que a nossa obra